Pergunta que eu acho bem interessante, né? Como é que sobra para a Europa? Fabiola, essa tua resposta, lamentavelmente, exige uma lembrança histórica. O que Trump está abandonando, Fabiola, é aquilo que Roosevelt, lá atrás, o Franklin Delano Roosevelt, montou no final, quando decidiu a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O discurso dele de entrada é o seguinte: eu fui reolhar. O discurso dele de entrada é o seguinte: nós americanos, defendemos a democracia e, para defender a democracia, nós vamos defender a ameaça totalitária nazista que pesa sobre os nossos aliados europeus. Foi assim que foi definido. A gente precisa lembrar que, quando a Segunda Guerra começou, o mundo tinha três donos: Alemanha, Inglaterra e França. Quando a Segunda Guerra terminou, esses três não existiam mais como donos do mundo, e quem passou a ser dono do mundo eram outros, que não estavam no jogo no começo. A União Soviética de então e Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos ficaram, vamos dizer, entre aspas, né, com a tarefa de proteger a Europa do avanço comunista. E fez isso de uma forma muito diferente da mentalidade atual. A gente precisa lembrar do sentido do Plano Marshall. Né? Os americanos criaram para os europeus o American Way of Life, botaram os europeus numa visão mais moderna dos anos 50, botaram dinheiro lá para que eles se desenvolvessem, foram os anos dourados. Né? Ótimo, tá bem. Isso durou até 70, veio crise. Os americanos têm. A decisão era essa. Foi isso que mudou, Fábio. Com Trump, aqueles valores democráticos que o Roosevelt tinha assinalado na guerra, dançou. O Trump, de alguma forma, disse: olha, tem um compromisso algum com isso. Né? Daí ele dá a mão para o Putin. Talvez ele esteja usando o Putin só para aquilo que nós estávamos conversando com o Josias. Ele esteja só usando o Putin para forçar a Europa a acabar com o seu modelo de bem-estar social. Ok, mas esqueceu todos os compromissos americanos. Na verdade, o que nós temos no xadrez geopolítico de hoje, Fabiola, tua pergunta é excelente sobre a Europa, é que tudo aquilo que nós tínhamos como geopolítica até a chegada, essa segunda chegada de Trump ao poder, acabou. Nós temos, sim, uma nova ordem desenhada. Se você me disser que nós estamos com a cara de 1919, com a cara de 1945, com a cara de 1990, quando a União Soviética terminou e o mundo teve que se rearrumar, eu vou ter que te dizer que você tem razão. O mundo está, de novo, num redesenho geopolítico que pode provocar qualquer situação. Eu chamo a atenção na observação da China. A China fez um detalhe, a China fez um chamado. Né? Qual foi o chamado quando os americanos colocaram aquilo que o Chamil estava explicando exatamente sobre as tarifas? A China foi pressionada, respondeu, mas ela deu uma resposta política também. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinesa foi muito claro. A história da China é uma história em que nós não aceitamos intimidação. O xadrez geopolítico começa. Talvez nós estejamos assistindo a um novo resultado da Segunda Guerra, a uma chegada de uma outra realidade, capitaneada por Estados Unidos de um lado, China de outro, mas com outros atores no meio. É esse a tragédia europeia. E aí, até no seu gancho aí, quem é o dono do mundo hoje? Quem é? China? Boa Não. pergunta. Eu não ousaria responder, Hã? mas de alguma Ai, ai, forma, ai. eu Ai, não ousaria professor, você responder. deixa tanta minhoca na minha cabeça que eu já nem sei mais. Ó, aqui tem o Guilherme Amaral que ele fala: Leonardo Trevisan é de extrema competência. Muito obrigado. É a conversa com vocês que faz a gente avançar. É isso É aí. muito bom. É isso que nós conversamos. É para isso que Isso conversamos. é isso é das melhores coisas de ser jornalista, né? A gente pode perguntar o que a gente Exatamente. quiser com os melhores professores desse país e a gente ter aulas como essa.
Professor, um beijo, muito obrigada. Fique em paz, vamos torcer para que esses homens coloquem a cabeça no lugar, entendeu? Eu endosso tuas palavras, endosso mesmo. Os donos do mundo coloquem a cabeça no lugar, porque de tudo isso que tem, nós temos que comer no dia seguinte. É exatamente É isso. isso. Esses donos do Muito mundo que obrigado, não amigo. dão um Bom rumo dia a todos. certo para esse mundo. Um beijo, professor. Obrigado, professor. Obrigada. Até a próxima. Obrigado a Obrigado. vocês. Bom dia. Tchau. Vamos Tchau, tomar uma tchau. água.